Eu vou tentar resumir para ti. O Grêmio tem que fazer 4 gols para ser campeão. O Grêmio tem pouca chance de ser campeão, Guerreiro. Eu concordo contigo, nunca discordo de ti. Campeão. O que eu tô dizendo é que se o Grêmio, por acaso, fizer um jogo melhor que o do Inter, o Grêmio ganha do Inter. O Inter não é o melhor time do planeta. Mas também acho que não. Até eu acho que o Inter é um time comum. Mas tem que fazer 4 gols. Porque o Grêmio vai tomar gol. O Grêmio nesse momento não indica nada. O que eu quero dizer é que eu não posso com a ideia de que quem se perder é porque teve salto alto, porque não vira o jogo como tinham que ver, porque não, se perder porque o Grêmio jogou melhor. Não, assim como o Inter aquele dia foi melhor porque foi melhor. Não foi porque o Grêmio leu mal o jogo. Deixa eu fazer uma vírgula então para discordar de você parcialmente. A gente tem que ver o jogo primeiro, a parte, não sei se você discordará dessa premissa, mas se eu bem entendi o seu raciocínio, eu estou discordando. O destino do jogo está na mão do Inter, não do Grêmio. O Inter, para ser derrotado pelo Grêmio, ele precisa ser insuficiente, desconcentrado, relaxado, incompetente, desatento. Citei 5 defeitos aqui para o Grêmio poder ganhar o seu jogo no jogo da vida que ele fará. Porque é tão grande a vantagem do Inter, César, que se ele estiver meio desconcentrado e toma o gol, aquele susto o remobiliza dentro do jogo e ele ainda é campeão por 1-0. A gente parte de uma premissa, então, que o Grêmio não tem chance de ganhar. Não, o Grêmio tem chance, o Grêmio tem uma chance pequena. Tu dissesse assim, para o Inter perder é porque o Inter tem que errar. Claro. O Grêmio não pode acertar. Não, o Grêmio se o Grêmio acertar e o Inter acertar, o Grêmio não ganha. O Grêmio se colocou numa posição onde, assim, se o Grêmio ganha, vai ter muito mérito. Eu não queria mais ouvir falar nesse assunto, tô começando a gostar do assunto. O Grêmio vai ter muito mérito, caso o Grêmio vença. Mas em paralelo a isso, também vai ter muito demérito do lado do Inter. Alguma vez o Inter já perdeu para alguém melhor? Sim, o Inter já perdeu para muita gente. É diferente do lado do Grêmio. Já perdeu para alguém pior, uma quantidade bárbara. Aliás, o Inter vem de uma rotina assim, histórica de muitas derrotas. É que assim, é que por outro lado, da mesma forma eu te pergunto, tu acha então que a vantagem do Inter não é gigantesca para final? É gigantesca, então, eu não tô dizendo isso. Mas eu não tô dizendo que o Grêmio vai ganhar, eu só tô dizendo assim, que se jogar mais e melhor, pode ganhar pelos seus méritos, não pelos deméritos do Inter. César, a vantagem do Inter é tão grande que o Grêmio pode jogar mais e melhor e não ser campeão. É isso que eu acho que é esse o ponto que eu acho que tem que enxergar. A única coisa que eu tô, mas eu não tô, pra mim, eu não tenho, e pra mim, eu via, e quem ouviu falar, Maurício, vocês sabem disso, não sei se estava aí semana passada, Vini, eu disse o favoritismo é do Inter, sim. Você falou já pro porque o Inter é melhor no primeiro jogo. O que eu só quero colocar é o seguinte, o Grêmio pode sim jogar melhor e ganhar do Inter pelos seus méritos, e não porque o Inter resolveu perdeu porque não foi o Grêmio que ganhou, não. O jogo de domingo, ele vai passar necessariamente pelo que aconteceu hoje à noite. O Grêmio tem uma pequena chance de reversão? Tem. Agora o Grêmio tem que jogar um futebol que ele jogou 45 minutos esse ano, que é contra o segundo tempo do Juventude. Esse Grêmio, eu não tô falando do Grêmio 2024, que eram os jogadores de 24 com uma nova versão. Esse Grêmio montado agora em fevereiro jogou 45 minutos. E o Inter tem que jogar pior do que jogou contra o Avenida para ganhar de 1-0. O Grêmio tem que resgatar essa sua melhor versão. E o Inter tem sim que cair muito de rendimento. Aí pode ter uma margem para o Grêmio reverter. É possível, o Grenal permite, estratégia permite. Porém, Maurício, se o Grêmio cair esta noite, o Grêmio vai estar envolvido numa confusão tão grande que vai faltar cabeça para pensar em virar o Grenal. O que tu acha? Essa eu acho que é uma boa ponderação. Pegando só o Grêmio pelo Grêmio, tá? Sim. O Grêmio pelo Grêmio. Passa por hoje o Grêmio. O que é pior para ti no cenário do Grêmio? Cair eu tô dizendo do ponto de vista da projeção pro jogo pro domingo? Pro domingo. Cair. Ou fazer um jogo como o de Roraima. Aquela coisa, um gol no final, vai nos pênaltis, aquela coisa. Porque assim, o Grêmio precisa dar uma resposta técnica. E se o Grêmio não der uma resposta técnica contra o Atlético, que é um time que a gente já falou aqui, é SAF, é organizado, tem um técnico há 3 anos,
tem todos os predicados lá pro tamanho dele, mas o Grêmio precisa, pela sua grandeza, dar uma resposta técnica contra o Atlético. Se o Grêmio não der essa resposta, ele já tá nas cordas. Ele chega no Grenal nocaute técnico. O Grêmio precisa de duas coisas. O Grêmio precisa passar pelo Atlético, que é uma competição que o Grêmio é 5 vezes campeão, pentacampeão. E o Grêmio precisa, no Grenal, ter uma boa atuação. Precisa dar tudo certo. Tá? Não, mas eu não estou falando nem de ser campeão. Vamos imaginar assim, o Grenal 1-1 e o Grêmio encarou. Isso é digno. Claro. Não, é digno e é importante, Maurício, porque 15 dias depois começa alguma coisa que é extremamente importante, é o Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro na primeira rodada. Deixa eu fazer a pergunta invertida pro César, Diogo. Tá. Para justificar o argumento que eu tô dando de que mesmo... Não, já percebi. Não, que tem que ficar bravo com o time dele, não comigo. A partir de agora, dentro dos argumentos que são comuns, eu acho que o errado sou eu. O errado sou eu. Os argumentos comuns de vocês, o Grêmio não vai ganhar. Não, mas o único jeito do Grêmio ganhar é o Inter não ir ao jogo. Vocês todos da mesa. O único jeito... não vai ganhar, só pra deixar claro. Deixa eu só fazer a pergunta invertida. Inclusive, eu dei uma margem de virada pro Grêmio. Se o Inter não for bem. Se o Inter não for bem, é o único jeito do Grêmio ganhar, César. Se o Inter for bem, ele ganha um empate ou perde 1-0 e é campeão. O Grêmio pode fazer sim. Este Grêmio tem sim possibilidade. Quando que ele jogou esse futebol pra virar? Não jogou bem ainda. Então, César, mas ele... Tu tá esperando que uma luz dessa no meio do campo e aconteça um milagre. A partir de agora eu vou ter que fazer... Eu vou ter que mudar minha rotina. Eu vou ter que tentar acompanhar as notícias do Inter pra saber se o Inter vai piorar. Não, mas César, tu tá desconsiderando que do outro lado tem um adversário. Da mesma forma que tu tá pontuando que tem o Grêmio de um lado... Considerando que tem o adversário Não, pelo contrário. Pelo contrário. Vocês estão considerando que ou o Inter ganha... Ou o Inter ganha, ou o Inter empata, César, ou o Inter qual o fato que a gente tem? Jogar. Vamos lá, qual o fato que a gente tem dessa final? Diminuindo o Grêmio. Qual o único fato que a gente tem dessa final? O Inter venceu o primeiro jogo por 2-0 e jogou muito melhor que o Grêmio. Esse é o fato. Isso aqui a gente não vai debater aqui. Não. Esse é o fato. Ninguém vai debater. Então a gente está debatendo o próximo jogo em cima deste fato. O fato que o Inter venceu o primeiro Grenal por 2-0 e jogou melhor. E que o Grêmio não jogou bem dentro de casa. Mas a pergunta invertida que eu quero lhe fazer, César, é assim: se você que carrega pra Arena um 2-0 no Beira-Rio no jogo de ida e você perde o título para quem você botou 2-0 na casa do outro, o que você diz aqui na segunda-feira? Que o Inter ganhou ou que o Grêmio perdeu? Eu vou te contar uma história então. O que eu passei. O Grêmio fez 3-2 no Beira-Rio em 2011. 3-2. Isso. E quando a gente vai pro jogo no Olímpico, o consenso era de que o Inter tinha tudo para reverter o jogo, porque o time do Inter era bom. E o Inter reverte o jogo. E depois daquele jogo se analisa muito, por exemplo, os méritos do Inter. E não teve, salto alto. Ali o Inter ganhou do Grêmio. Por que o Grêmio não pode ganhar do Inter? Qual era a vantagem que havia nesse jogo? Não, aí vocês estão falando, eu tô falando de contingência de jogo, é que eu não posso aceitar. Com 2 de diferença, a vantagem é o dobro dessa que você citou. Não, a única coisa que é certa é que o Inter não vai perder, se perder, por falta de vontade. O Internacional vai entrar mordendo a língua. São 8 anos sem ganhar nada. Cara, se tiver que descer o Saci no campo pra fazer gol, vai descer o Saci no campo. No caso do Grêmio, assim, pra gente sair, talvez assim, um pouco da questão do ambiente, da confiança de se ganhar ou se perder, que é uma coisa assim subjetiva, né? Tem um fator que é prático do jogo, que eu acho que isso pode ser mais ou menos positivo para o Grêmio, que é o seguinte: é o quanto de desgaste esse jogo vai oferecer para o Grêmio. Ele classifica sem muito desgaste, o de hoje. Porque uma coisa é ter um episódio negativo, como o Maurício disse, lá depois do São Raimundo, e depois contra o Juventude fazer uma vida diferente. É diferente de ter um jogo de Copa do Brasil entre 2 grenais. Quanto que o Grêmio vai se desgastar, né? Se ele se desgastar muito, fica mais difícil para ele. Você entender, isso é prática. Você e todos nós, tá? E o César incluído, que está discutindo com todos nós. Acontece. Não, brabo não. Eu acho que o raciocínio considera apenas um lado. Eu acho que alugamos um triplex na cabeça. Tem 2 gols de vantagem. Acho que alugamos um triplex na cabeça. É que o exemplo que você traz é um exemplo ótimo que tem uma diferença de 1 gol. Este exemplo que está sendo trazido agora diz assim: o Grêmio pode ganhar do Inter, porque ninguém aqui tem autoridade para proibir o Grêmio de ganhar do Inter. Mas se ele ganhar por 1 gol, ele é vice-campeão. É que aí a gente por 1 gol ele é vice-campeão e ganhou. O que eu tô colocando eu nem tô falando no título. Eu tô falando do ser melhor, porque pode ser melhor sim. Nós estamos tratando aqui, e é o início da nossa conversa, que o Inter só vai perder
Se quiser. O título. Não, se quiser. César, sim, porque se a gente pegar o recorte dos últimos 3 clássicos... Pergunta domingo de manhã pros caras lá se eles querem, porque aí eu César, olha só, por exemplo, tu deu o exemplo do Grenal de 2011, tu deu o exemplo do Grenal de 2011 que o Inter virou. Vamos lembrar um pouco o time do Inter que foi pro Olímpico com uma desvantagem de 1 gol de diferença. O Inter tinha o Ney, o Índio, o Inter tinha o Andrezinho, o D'Alessandro, o Damião. Pô, é outro time, é outra equipe. Mas quem decidiu foi o Zé Roberto. Não, foi o Zé Roberto, mas é outro time. Mas o Andrezinho também desconta pro Inter. O D'Alessandro sofre o pênalti. O Kleber, olha só, César, a gente precisa pontuar a qualidade do time. Estão diminuindo muito o time do Grêmio. É verdade que nós temos algumas dificuldades, nós estamos num processo de construção, mas tem bons jogadores ali, tá se diminuindo muito o time do Grêmio. Tá, mas aí tu tá diminuindo o que o Inter tá construindo nos últimos clássicos. Eu valorizo o Inter e inclusive elogio muito o Inter. Tá se colocando o Grêmio num estágio muito O Grêmio inferior. Se colocou nesse estágio, não é eu. Fez um mau jogo. Não sou eu. Não fez um mau jogo. O Grêmio fez um mau jogo no primeiro Grenal e ficou no empate, e isso acabou velando um monte de coisa, tá? Porque depois do 1-1 ficou até algumas cornetas eram a goleada de 1-1, mas o Inter jogou muito melhor e ali deixou muita coisa aí, mas não era o time do Grêmio. Foi lá, o próximo Grenal era já esse time cheio de reforço, o Inter meteu 2-0, podia ser mais. Então acho que a gente tem que começar também a respeitar a forma como o Inter tá jogando. Lúcido, jogando bem e também respeitando o adversário. O Inter entendeu o jogo, entendeu os 2 clássicos e jogou melhor. Então acho que isso tem que ser respeitado. Vai perder se não quiser jogar. Sim, César, porque se mostrou melhor que o Grêmio. Bem, depois já sei qual vai ser o teu segunda-feira, não precisa nem... Não é sobre ser. Sim, se o Inter perde, eu vai ser assim, o Grêmio ganhou, foi campeão, porque o Inter quis. O Inter quis, é por incompetência daí, César. E aí vai ter que ser criticado por isso. Sim, mas mas eu tenho uma lembrança que é importante, da fatalmodel.com, então preste atenção, bem aí. Vamos lá, Marcelão. Respeito, segurança, dignidade, valores que nunca saem de moda. A profissão de acompanhante é digna e merece respeito como qualquer outra. Fatal. Então tá, 1h57. Deixa eu lembrar aqui que o verão combina com queijo coalho Santa Clara. Tostadinho com orégano em casa, na beira-mar. Queijo coalho Santa Clara, é claro que eu quero. Depois desse combate que tu recebeu, César, eu vou te dar 1 minuto e meio para te responder a todos esses caras da mesa. Sem tréplica da mesa. Sem tréplica da mesa. Deixa o homem. O que eu não, eu quero tréplica, porque é aí que a gente cresce, é na discussão. Briga. Que é réplica. Não, é tréplica essa altura, porque ele ainda não me respondeu o que diria se o Grêmio tivesse feito 2-0 no Beira-Rio no primeiro jogo e não fosse campeão no jogo de volta, porque teria perdido pro Internacional, ou no pênalti, ou tomando 3 diferenças. O que diria César na segunda-feira no sala de redação? Ele não me respondeu, Data É que eu acho muito frágil quando a gente sempre coloca em algum clube o motivo da derrota. Eu acho muito frágil. Por exemplo, de alguma maneira. Tem que ter o que ganha. Porque senão é. Agora, por exemplo, nós estamos valorizando. Imagina se eu chego aqui e falo, não, o Inter ganhou o jogo 2-0 porque o Grêmio não quis. O Grêmio não quis, o Grêmio entrou brincando. O jogo desmentiria você. Não necessariamente. Mas é que o jogo desmentir é argumento. A gente não sabe. A gente não sabe que tipo de preparação o Grêmio teve pro jogo. Mas e a do Inter? Eu sei, mas é isso que eu tô colocando. É exatamente isso que eu tô colocando. Eu, quando usei o argumento da vitória do Inter, é um argumento propositivo pelo vitorioso. Eu nunca disse aqui que o Grêmio não se preparou pro jogo. Agora, se a gente já coloca uma vírgula alimentando a ideia de que só o Inter pode perder, eu acho que nós estamos diminuindo o adversário.